O nosso personagem de hoje é goiano, nasceu em Cristalina. Ainda na adolescência, foi passear no Rio de Janeiro e por lá ficou. Virou ator famoso, global. Em seu currículo, diversos filmes, novelas, peças e musicais. As provas são tudo guardadas na secretaria. Eu vou lá, na hora que nego bobear, eu meto a mão no armário e desapareço. Que tal? Puxa, já imaginou se te pegarem depois? Não pensa nisso, não. Deus ajuda os necessitados. Sim, é ele mesmo. O nosso convidado de hoje é Stepan Nersessian, que conversa agora com a gente direto de sua casa no Rio de Janeiro. Olá, Stepan, prazer receber você aqui no TBC Memória. Tudo bem? Tudo bom, prazer é meu. Uma alegria falar com vocês. Stepan, você é filho de cearense com um armênio e goiano do pé rachado. A gente pode sintetizar o Stepan, essa mistura toda, e com carreira consagrada no Rio de Janeiro, é lógico. Pois é, rapaz. Eu gostaria que fosse bem simples assim. Né? É isso, eu dei essa sorte, né? De ter essa mistura aí de cearense com armênio, ter nascido em Goiás e morar no Rio de Janeiro. Eu brinco sempre que eu falo que eu nasci no melhor lugar do mundo e vim morar no segundo lugar melhor do mundo. E você foi embora de Goiás ainda na adolescência, no começo dos anos 70, final dos anos 1960. Você ainda tem identidade com Goiás? Você tem familiares aqui? Qual é a sua relação com Goiás? A relação fica para sempre, é muito forte, né? Não sai. Goiás, você pode sair de Goiás, mas Goiás não sai de dentro de você. Até porque é uma terra muito forte, assim, ela telúrica mesmo, né? De uma energia muito grande, e foi fundamental na minha formação, né? Eu acredito muito que ali onde você cria aquela tua base que vai te servir para o resto da vida. Então, essas lembranças, essa memória, esse jeito de ser, de conviver com as pessoas, eu fiquei em Goiás e não sai nunca mais. Aí eu ainda tenho aí minha irmã, tem quatro filhos que já deram outros vários filhos, então a família aí é grande. Não dá para eleger um vereador ainda, mas é bastante grande. E grandes amigos meus, alguns remanescentes, amigos de infância ainda, uma amizade que dura 50 anos, né, como o Vilmondes, Zé de Souza, e tantos outros, tantas pessoas queridas que foram tão importantes para mim na minha vida, inclusive profissional aí em Goiás. O empresário e artista plástico goiano Vilmondes de Souza é amigo de Stepan desde a infância. Vilmondes é o autor da tela que ilustra a capa do primeiro livro de Stepan, Garimpo de Almas, lançado em 2021 pela editora Tordesilhas. E dessas amizades, as amizades vieram na sua adolescência, na época de estudante, no Colégio Pedro Gomes, participante do movimento estudantil. Como é que foi esse período em sua vida aqui? Foi um período bastante rico, porque era efervescente, né? Não só na minha vida, mas existia uma participação muito grande. Eu tenho muitas lembranças boas. Eu me lembro que antes de 64, devia ter, mas eu me lembro que tinha um grande movimento para acabar com o analfabetismo do Brasil. Então eu via os jovens todos nas escolas, nas igrejas, nos centros espíritas, tudo tentando, quem já sabia alguma coisa, tentando alfabetizar os outros. Tinha um espírito de coletividade muito grande no Brasil e aqui em Goiânia, principalmente. Depois disso veio o golpe militar de 64, com todos os horrores e as perseguições, o que fez também uma parte da juventude se unir para lutar contra, né, para lutar, não era nem contra, mas a favor da volta da democracia, dos direitos da liberdade, dos direitos humanos e tal. Isso junto com um movimento quase que mundial acontecendo, em 68, na França, o mundo inteiro se transformando, se rebelando, o movimento hippie, a chegar ao tropicalismo, quer dizer, era uma efervescência, né, muito grande. E você participar disso tudo te deixa com um sentimento de vida, né? Você se sente vivo. Foi assim que eu me sentia. Stepan, ainda na sua fase de Goiânia, você chegou a trabalhar no jornal 5 de Março, que depois foi sucedido pelo Diário da Manhã. Como é que foi esse período de sua vida? Foi a minha vida, foi um período muito importante, marcante demais na minha vida. Eu mais ou menos já não estava podendo estudar direito,
até mesmo por perseguição mesmo política aí em Goiás. Fui expulso do colégio Pedro Gomes, proibido de estudar em escola pública do estado e tal. Então eu sentia muita falta. E supriu a minha ida através do Antônio José de Moura, que era amigo da minha família, meu vizinho, me levou até o jornal um dia para falar com o Batista Custódio, para pedir a ele, para ver se localizava minha irmã mais velha, Armênia, que tinha sido presa, estava desaparecida. E ali tive um contato e acabei entrando para trabalhar ali. Fui ser auxiliar de revisor, ajudava na portaria, era mensageiro, subia, ia, mas aquela convivência com as cabeças maravilhosas, Santa Cruz, o Carlos Alberto Santa Cruz, Serra Dourada, Valdomiro Santos, o Geraldo Vale, Carmo Bernardes e tantas outras figuras extraordinárias ali numa redação de jornal. Eu fui aprendendo muito ali, me formei e ao mesmo tempo convivendo na oficina com os gráficos e aquele cheiro da linotipo, do chumbo derretido, da tinta. Aquilo era um universo grandioso na minha vida. E, ao mesmo tempo, estar naquele jornal, naquele semanário que era tão importante e que era uma super referência popular. As pessoas liam com avidez, esperavam o jornal chegar. E eu me sentia parte daquilo tudo. Então, e o jornal era uma resistência à ditadura também, né? O 5 de março era uma resistência. Também. Era a resistência à prepotência de todos os poderes, às ilegalidades. Era um jornal combativo, né? Que tinha sido empastelado pela Polícia Militar de Goiás, que sofria muitas perseguições também. Então, quer dizer, foi fundamental na minha vida. Eu digo que foi minha faculdade aí em Goiás, foi o 5 de março, entendeu? E aqui em Goiânia, antes de ir para o Rio de Janeiro, você teve experiência com teatro, com cinema, enfim, com o mundo cênico, ou você encontrou isso quando você foi para o Rio e fez o filme Marcelo Zona Sul? A Rainha, que era minha irmãzinha, ela, num determinado momento, ela estava frequentando o grupo com a Cici Pinheiro, que fazia teatro, às vezes acompanhava ela de noite para ela não voltar sozinha para casa. Eu via assim muito de longe, João Bento, o diretor goiano, fez um filme e tal. Então, era mais ou menos assim uma referência, mas não tive nada assim específico. Eu quero fazer teatro, eu vou fazer isso, não. Eu via isso, via o mundo intelectual também, cultural, político, né? Era só pessoas interessantes, assim. Então, era isso aí que me dava. Mas eu dizer assim, que tecnicamente, olha, eu tenho vontade de fazer cinema, vontade de fazer teatro, isso aí nunca aconteceu, foi mera coincidência mesmo. Surgiu aí no Rio de Janeiro, então, quando você... Como é que surgiu o Marcelo Zona Sul? Eu não escolhi, eu fui escolhido. Bom, chegou um momento aí, em 68 para 69, eu vim embora, passar uma temporada no Rio de Janeiro, que foi um momento muito cruel contra o movimento estudantil, estavam prendendo pessoas, matando pessoas, assassinando pessoas, né, e amigos muito próximos, né? Eu também já, apesar de novo, eu já era filiado ao PCB, ao Partidão naquela época, jovem ainda, mas criança, né? Mas eu era meio precoce nessa história política. E estava um momento muito ruim, eu vim para o Rio, em velha Armênia, que já conhecia e ia casar com o Xavier e tal, que era o diretor, e estavam escolhendo, fazendo teste para achar o protagonista do Marcelo Zona Sul. Eu não pensei, nem fui. Um primo deles que passou, Goiano, vamos lá no teatro fazer o teste lá, tá cheio de garotas lá, garotão, e fui lá. No final de tudo, quando acabou o teste com 200 garotas, aí eu era muito brincalhão também, eu era desinibido, pedido e tal, Aí faz aí o teste, eu não vou fazer não sei o que, mas acabei de brincadeira ali, fazendo um improviso, me deram a cena para ler, me deram as coisas, eu fiz aquele negócio ali, e aí todo mundo que estava lá no julgado me deu nota 10, aí todo mundo, tem que ser esse cara, não sei o que, também eu não tinha nada a ver com o personagem, era um surfista, cabelo parafinado e tal, eu era goiano, magro, dente estragado, e todo lá, sotaque danado de goiano com cearense, e acabou que eles continuaram, foram para São Paulo, Porto Alegre, fizeram teste com todo mundo, e no final, não sei se por bem ou por mal, se convenceram de que era eu que ia fazer o filme. Eu já estava em Goiânia, eu já tinha voltado para Goiânia, estava trabalhando no 5 de março,
Além de Marcelo Zona Sul, Stepan protagonizou mais 2 filmes dirigidos por Xavier de Oliveira, André, a Cara e a Coragem, de 1971, e Gargalhada Final, produzido em 1979. Com Marcelo Zona Sul, Xavier ganhou o prêmio Governador do Estado de São Paulo de melhor diretor em 1971. Logo depois disso, me chamaram, eu vim para fazer o filme, depois fiz o filme, mas não queria ficar, voltei para Goiás, estava sempre voltando, não queria ficar de jeito nenhum. Mas o cinema foi chamando, aí depois disso, na estreia do Marcelo, Reginaldo já me convidou para fazer, o Reginaldo Farias me convidou para fazer outro filme, aí depois a televisão me chamou, eu fui fazer novela, e depois da novela, aí chegou uma hora que eu falei, o destino que é isso mesmo, aí acabei ficando aqui, e aí fazendo disso tudo a minha profissão, e essa história aí de 50 anos, ou até mais, 51 anos de carreira, de corrida, né? Quem tem carreira é artista americano, a gente corre atrás todo dia. E assim foi ficando, e consegui enganar a plateia até hoje. Stepan, você comentou aí que você, nesses primeiros momentos, você ia e voltava querendo voltar para Goiás, mas depois deu certo e ficou no Rio. O goiano, dizem, né, que o goiano sofre de goianite aguda, ele tem muita dificuldade de sair de Goiás e buscar outros locais. Você concorda com isso ou é meio folclórico? Eu concordo plenamente, em gênero, número e grau, concordo demais. Goiás dá esse apego, né? A primeira que é um lugar que todo mundo se apaixona muito, né? Goiânia, todo mundo tem um grande amor, sofre por amor. E ao mesmo tempo é um lugar que é muito acolhedor, né? Ele te acolhe muito, eu não sei, as mudanças, o Brasil mudou muito, em todos os lugares mudou muito, mas Goiânia, até tinha aquela coisa, eu falei, para brigar com Goiânia você precisa querer muito arrumar confusão, porque a tendência inicial sempre é de acolhimento, de boa relação, de ser grandes anfitriões, então isso tudo te protege muito, né? E você sai daí, quando você sai, qualquer outra coisa que você vê, é enfrentamento, é busca de espaço, encontra novidades, coisas novas, e às vezes você fica doido para correr pro ninho de novo, né? E como você tem um ninho quentinho, você fica louco para voltar. Então eu acho que o Goiânia é mesmo a pegada, né? Tem crise de goianice aguda. Bom, nós combinamos com o Stepan fazer 2 programas com ele. Estamos encerrando o primeiro, mas antes, Stepan, já que nós estamos falando de goianidade, vou fazer um pequeno teste com você de goianidade. Pode ser uma brincadeirinha aqui de improviso? Pamonha de sal ou de doce? Pamonha de sal ou de doce? Pamonha de sal. De sal. Empadão de palmito ou gueroba? Não, eu amo de palmito. Eu gosto de gueroba também, mas de palmito. Mas Goiás, Vila ou Atlético? Botafogo. Botafogo. Em qualquer lugar do mundo. Música sertaneja ou rock and roll? Rock and roll. Rock and roll. Então, metade goiano, metade do mundo. Pode ser. Eu gosto do sertanejo também, mas... Perfeito. Bom, como nós combinamos, como eu falei agora há pouco, nós combinamos com o Stepan fazer 2 programas. Você que nos assiste na televisão, semana que vem no mesmo horário. Você que nos acompanha pelas redes sociais, é só clicar no próximo episódio que a gente vai conversar com o Stepan. O Stepan, político, sindicalista, enfim, o outro lado desse ator que o Brasil inteiro conhece e que a gente vai mostrar para você também. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória recebe mais uma vez o ator goiano Stepan Ercecian.
No episódio anterior, conversamos com ele sobre a sua vida aqui em Goiás, como ele foi parar no Rio de Janeiro. Agora vamos falar com Stefan, político, sindicalista, amante do samba e do futebol. Stefan, a gente comentou no episódio anterior que você foi para o Rio de Janeiro, meio que fugindo da repressão política, que acabou fazendo Marcelo Zona Sul e surgiu um convite de cá, outro de lá. E você trabalhou muito tempo na Globo. Como é que foi sua carreira na Rede Globo de televisão? Fez diversos papéis, séries e etc. Foi boa. Eu fui para lá, eu tinha a primeira vez, eu tinha 17 anos de idade. A primeira novela que eu fiz foi Bandeira 2, ainda era em preto e branco, ainda foi uma das últimas novelas em preto e branco. E saí, fiquei uns 2 anos, 3 anos fora, depois voltei e fiquei lá uma eternidade, fazendo todo tipo de programa. Cheguei a dirigir o programa do Chicanismo durante 3 anos, e fiz novelas, séries, humor, fiz tudo que aparecia na TV Globo, eu fazia, trabalhei bastante lá. Em 2010, quando eu fui eleito deputado federal, eu pedi demissão da Globo, que eu me arrependo, inclusive, de ter feito isso. Mas eu pedi para sair porque, por uma questão de ética mesmo, eu ia estar num lugar em que se discute várias coisas de interesse de televisões, etc. e tal. Eu achei melhor ter saído e fiquei fora. Depois, agora, voltei, assim, faço coisas esporádicas lá, não fui mais um ator contratado. Aí gravo, faço participação, fiz sob pressão, seriados, etc e tal, novela, fiz uma novela agora Éramos 6 e tal, e a pandemia atrapalhou um pouco, mas com certeza eu estaria mais ativo. Você lembra de cabeça quantas novelas você fez? Não lembro. Isso aí já era para eu ter colecionado, mas aí, sei lá, eu fiz mais de 20, eu acho. E assim, qual o papel que te marcou mais, ou os papéis que você gostaria de destacar? Fiz várias coisas legais. Por exemplo, eu me lembro que eu fiz uma novela do Braulio Pedroso, que era Feijão Maravilha, que eu adorava fazer aquilo. Era o Anselmo, um personagem. Depois fiz uma novela do Gilberto Braga, Vale Tudo, muito boa. Fiz uma novela da Janete Claire, que era Duas Vidas, que eu também gostei. Fiz o Astro. Eu gostava muito das coisas que eu fazia, assim, eu sempre gostei. Agora eu não tenho muito isso, assim, nada, nem no cinema, nem no teatro, nem na televisão. A pessoa fala, cara, qual trabalho eu gosto mais do próximo, do que eu não fiz ainda, até porque é o que eu vou ganhar algum dinheiro, porque os que eu já fiz eu já gastei, então eu quero o próximo. Falando em teatro, em musical, eu tive o privilégio de te assistir no palco aqui no Centro de Cultura e Convenções com o espetáculo do Chacrinha. Fala um pouco, como é que surgiu? Foi sem tietagem, sem nada, foi sensacional, gostei muito, foi muito bacana mesmo. Mas como é que surgiu a ideia de fazer um personagem tão marcante na televisão brasileira? Olha aqui, até eu mesmo fiquei muito surpreso com o resultado final. Realmente ficou uma coisa boa, sem modéstia, falsa modéstia, não. As pessoas ficaram muito impressionadas, falavam para mim, nossa, eu estou impressionado, você está igual o Chacrinha. Eu falava, eu também estou impressionado com o resultado. E foi uma ideia do Andrucha, o Washington, que é meu amigo e diretor de cinema, com quem eu fiz alguns filmes, fiz seriado com ele. Ele estava fazendo um musical, montando um musical, e eu estava fazendo outra coisa, fazendo um seriado. Aí ele me ligou um dia falando, cara, tem uma missão aí, que é? Eu tô fazendo Chacrinha, que legal, é um musical, e eu quero você para fazer. Eu falei, mas fazer o quê? Ele falou, você tá louca, Bruxa, não faz isso não. Primeiro que eu sou péssimo imitador, não sei imitar ninguém, e segundo que, musical, eu não canto, eu não danço, não sei imitar, o que eu vou fazer? Não, você tem que ser que. Aí o grande argumento foi que quem tinha sugerido meu nome, dito para ele que só quem podia fazer o Chacrinha no Brasil era eu, tinha sido a Fernanda Montenegro, que é a sogra dele. Ele falou, a Fernandona está aqui do meu lado e só você tem
vai conseguir entender a alma do Chacrinha. E eu peguei e falei, pô, é um desafio, eu caí de cabeça, fui fazer. Falei, pô, como eu não sei imitar, eu vou seguir outro caminho. Aí eu fui pegando humanamente, eu falei, não basta as pessoas acreditarem no Chacrinha de cartola com a buzina na mão. Eles precisam acreditar no Abelardo Barbosa, no ser humano que tem por trás daquele apresentador, o cara que sofria de angústia, de dor de barriga, e que brigava com todo mundo, brigou com todos os donos e diretores de televisão do Brasil, sempre no sentido de querer fazer as coisas conforme ele acreditava e achava, um artista genial. E aí, graças a Deus, as coisas foram coincidindo. É preciso que tenha essa sorte do teatro, né? É a mágica dos deuses do teatro que permitem que as coisas aconteçam de forma tal que o resultado seja o que foi. Aí desse musical teve um programa, um especial em homenagem a ele na TV Globo, foi feito o filme também, que também foi muito bom, ganhei o prêmio de melhor ator do ano, o prêmio do cinema nacional mais importante que existe. E só me trouxe alegria essa parte. No teatro foi uma delícia. Pô, eu viajei o Brasil inteiro, ficamos 3 anos fazendo em cartaz, porque as pessoas amam o Chacrinha, amavam o Chacrinha, e as pessoas sentem saudade dele. Então, o que eu gostava de fazer é que eu sabia que ninguém ia ali para me ver, Stepan Necessiano, nem ver ninguém. As pessoas iam querer ver o Chacrinha. Stepan, vamos falar agora do Stepan ativista, não aquele ativista aqui de Goiás que a gente comentou no outro episódio, mas o ativista sindicalista e que cuida da categoria do retiro dos artistas. Você foi presidente do sindicato e tem um trabalho muito grande em cima do retiro dos artistas. Fala um pouco dessas duas facetas de Stepan Necessiano. Então, eu acredito até que seja uma faceta só, a gente tem que voltar a Goiás. Você, quando lá atrás, você participa de um movimento estudantil, e etc., que você toma gosto de lutar pelo coletivo, aquilo não te abandona nunca mais, você não fica inquieto, você não fica feliz fazendo as coisas só para você, você quer e assim a vida foi me chamando. Eu estava aqui, muito novo ainda, a gente estava em 78 lutando pela legalização da profissão de artistas, né, dos atores, só foi legalizado em 78, e eu participei ativamente desse processo, assembleia assim, de sindicato, etc., tal, pela legalização da nossa profissão, que foi uma vitória muito grande. O tempo foi passando e tal, até que um dia me chamaram, falaram, poxa, o nosso sindicato está precisando de uma revigorada, não sei o que, você podia fazer. Eu falei, vamos para lá. Aí fui lá, me candidatei, ganhei a eleição, aí fui presidente 2 vezes, ganhei 2 eleições, e fiz um trabalho bastante interessante de revigoração, de ampliação da sede, comprei uma sede de um andar inteiro, não vendi nada. E você é muito brincalhão, muito doido, Stepan da farra, Stepan bebe, Stepan tira, Stepan tira o outro e tal. Então, as pessoas ficam, às vezes, ficam surpreendidas quando eu parto para fazer uma coisa assim, que exige uma seriedade e tal, e eu faço direito, graças a Deus. Assim foi o retiro dos artistas também, que estava no final, assim, estava na véspera de fechar, de acabar. As pessoas vivendo muito mal, estava num momento muito ruim. Alguns artistas mais velhos me chamaram, me pediram, quase que me imploraram, que pelo amor de Deus, que eu precisava ir para lá, e eu acabei aceitando essa missão. Estou lá há 20 anos, construindo, fazendo coisas, e graças a Deus a gente deu, com todas as dificuldades que uma instituição como essa tem, mas estamos lá dando conta do recado, estamos lá com 60 pessoas morando, comendo, bebendo, dormindo, graças a Deus, sendo cuidado, assistência médica total, absoluta, e principalmente permitindo que essas pessoas, que os nossos companheiros de trabalho, eles tenham uma referência de saber, olha, se eu ficar mais velho, se eu tiver alguma coisa acontecer na minha vida, eu tenho para onde ir, eu tenho minha casa, do artista, eu tenho meu retiro. E isso é o que dá alegria para a gente ver que essa coisa continua. Enquanto for necessário, que eu puder, eu vou lá emprestando meu nome, trabalhando. Trabalhei muito. Durante uns 10 anos, a minha dedicação era de 6 da manhã à meia-noite, o tempo todo para poder salvar, reerguer, arrumar. Agora, hoje em dia, tem uma equipe que cuida bastante e tal, e eu fico
supervisionando, tal, fazendo um pouco menos ativo, mas muito atento, sabendo de tudo que se passa, tudo que acontece, e levando esse trabalho que eu acho importantíssimo, porque é uma casa centenária, são 100 anos. O Retiro dos Artistas foi fundado em agosto de 1918 no Teatro Trianon, Rio de Janeiro, por 133 profissionais. Atualmente, moram lá 52 artistas. Eles têm à disposição cursos em diversas áreas, além de atendimento de fisioterapia, odontológico e psicológico. Os moradores recebem 5 refeições diárias. O Retiro dos Artistas vive de campanhas e de doações. Stefan, a atuação sua no Retiro, no sindicato, te levou à carreira política. Nosso tempo está acabando, eu quero falar do livro ainda, mas fala dessa sua passagem. Vereador, 2 vezes no Rio de Janeiro, deputado federal, depois diretor da Funarte. Eu sempre fui filiado ao PCB. O PCB depois virou PPS, o PPS virou Cidadania hoje. Eu sempre fui ligado, só tive esse partido. E num determinado momento, através do Geraldão, a gente não tinha vereador no Rio e tal. Falou, olha, você tem um nome que você pode conseguir. Fui. Tenho a honra de nunca ter usado o nome do Retiro dos Artistas para pedir voto para ninguém, as pessoas sabiam. E aí fui eleito vereador a primeira vez e fui a segunda vez com 2 vezes o dobro dos votos. Aí depois fui deputado federal. E enquanto eu estava feliz, eu passei 10 anos aí no Legislativo tentando fazer as coisas, fiquei feliz e deu tudo certo, né? Você pensa em voltar para a política ou não? Não, agora não. Essa reta final, eu penso em continuar agora escrevendo na minha nova carreira. Ó, o meu aqui, ó, eu tenho também, o meu é formato e-book, eu já li, viu? Tá bom. Esse é meu primeiro livro que eu escrevi com muito amor. A capa é do Goiano aqui, ó, Vilmondes, aquele meu amigo de infância que estava pintando muito bem e acabei usando uma pintura dele para fazer a capa e continuo escrevendo. Já tenho mais um livro pronto, estou escrevendo outro e gosto muito de fazer isso. Então vou agora fazer essas 2 coisas, escrever e trabalhar como ator. E eu, como eu disse, o livro foi lançado esse ano, eu comprei, já li, gostei. Eu acho que, sintetizando, é um pouco do homem urbano, moderno, né, da sua idade. O Cacá Diegues, o cineasta, fez o prefácio aqui, curto e grosso. Muitas histórias a respeito dele mesmo. Cacá Diegues conseguiu sintetizar o livro, Stepan? Conseguiu bem. O Cacá é da Academia Brasileira de Letras, é imortal. E ele leu lá atrás, gostou muito, escreveu muita coisa a respeito do livro. E aí depois eu pedi para fazer o prefácio. É um pouco isso mesmo, muitas histórias. Que é o começo do livro, eu falo isso, né? Eu tenho inventado muitas histórias a meu respeito, algumas boas, outras ruins. E são as que eu vi da vida e tal, ela está aí, a minha alma exposta mesmo. Eu acho que as pessoas estão gostando, eu estou bem feliz com o livro. Stepan, infelizmente, devido à pandemia, a peste, eu costumo dizer a peste, você não pôde fazer um lançamento, noite de autógrafo, etc. Acabando tudo isso, tem chance do Stepan vir aqui em Goiânia fazer lançamento, dar autógrafo, a gente tomar um beer night? Quem sabe eu não faço o desse e já o do próximo também, né? Quem sabe eu não faço as obras completas. Não, tomara que a peste acabe logo e não dê tempo de você escrever muitos livros. Você esteja aqui breve, Stepan. Eu estou com muita saudade também. Com certeza. Muito obrigado por você ter dedicado seu tempo, conversado com a gente aqui. Um grande abraço e espero te ver aqui em Goiânia em breve. Até mais. Sou eu que agradeço e desejo mesmo também. Um abraço, obrigado. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.